Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, que eu falo sobre monitoramento, observabilidade e outras ferramentas envolvendo todo o ecossistema de TI. Você tem uma necessidade de realizar uma instalação do Zabbix Agent 2 em uma rede Windows utilizando GPO? Bem, esse vídeo acho que vai te ajudar bastante. Não iremos abordar toda a parte de instalação do servidor Windows, de configuração de um domínio Windows, um Active Directory e nem a criação de GPOs muito a fundo. Se você está procurando esse tipo de material mais a fundo para você aprender como criar um domínio, montar um laboratório ou montar uma rede maiores, temos outros canais aqui no YouTube onde que pode ter essas informações para você. Aqui a gente vai mostrar exatamente como o Zabbix Agent. Então vamos direto a esse ponto. Será utilizado um ambiente que já existe, um ambiente que eu tenho aqui de laboratório, e iremos estar utilizando uma tarefa agendada para executar essa instalação. Então ela vai ser executada imediatamente depois que a gente criar a GPO. Não é necessário reiniciar o sistema operacional para que a GPO seja aplicada e a instalação seja efetuada. E também vamos estar configurando o autorregistro dos agentes dentro do nosso Zabbix. Então vamos lá para o nosso laboratório e vamos ver como é que isso funciona. Bem, tenho aqui um ambiente com Zabbix. Esse Zabbix já está instalado. Ele tem alguns hosts criados aqui. E eu não tenho hoje, atualmente, aqui, ó, nenhum servidor com Windows. Tenho alguns outros hosts aqui de teste apenas, mas host contendo o Windows eu não tenho nenhum. Então, beleza. Posso vir aqui, ó, botar um N. Tem alguns hosts aqui de LLD, um JMX aqui, e somente isso, não tenho nenhum host com Windows. Beleza, vou abrir aqui meu host do Windows aqui, meu servidor. Esse servidor é um servidor onde que tenho um Active Directory já instalado, então posso vir aqui mostrar o meu domínio. Esse domínio se chama jlcp.local. Eu tenho aqui minhas OUs, tenho aqui também alguns usuários criados, então é um domínio totalmente funcional, está voltado para um laboratório, mas ele está aqui funcionando. Beleza, então vamos realizar o seguinte. Primeiro eu quero passar para vocês como é que funciona a instalação via MSI. Eu preciso realizar, né, o download. Então eu posso vir aqui no Google aqui, ou pesquisar na barra de tarefas aqui e pesquisar Zabbix Agent MSI. Quando eu realizo aqui, eu tenho minha documentação e tenho também o site da Zabbix. Eu vou abrir o site da Zabbix por aqui mesmo. Beleza, então eu tenho aqui o site da Zabbix, posso vir aqui em Get Zabbix e também Zabbix Agent. Quando eu clico em Zabbix Agent, ele vai mostrar todas as opções de sistemas operacionais que tem disponível para realizar o download. Vou deixar o Windows, vou pegar qualquer versão. Eu quero via o sistema operacional via processador 64 e vou deixar com a versão do 7.0 LTS. E eu quero baixar aqui o meu pacote com o MSI. Beleza. Aqui eu tenho qual a versão que eu quero dos Zabbix, a release, então vou deixar 7.8.0.8 e aqui eu tenho o Zabbix Agent 2, que é o qual eu quero utilizar. Aqui tem o link de download, é só reclicar o download aqui e realizar esse download. Feito o download, a gente pode realizar a instalação só para você ver como é que funciona, onde é que vai estar os diretórios. Eu sempre oriento a realizar essa instalação manual para poder ver como é que funciona. Depois a gente vai para a nossa automação. Aqui eu tenho a documentação de como é feito o processo de instalação via MSI. Então aqui eu tenho qual o mínimo requerido. Se for o Zabbix Agent na versão 1, ou tradicional, é desde o Windows XP. E se for a versão do Zabbix Agent 2, desde a versão do Windows 10, desde que tenha 32 bits aqui. Então, para cima da versão 10, eu já vou conseguir fazer a instalação ou do Windows Server 2016. Para a versão 1, Windows Server 2013.
Por que os Zabbix Agent 2 precisam de umas versões mais atuais? Justamente por conta da linguagem Go que ele é escrito. Então aqui tem todo o processo de instalação de forma manual. Então temos aqui em cima a parte do hostname, o Zabbix Server IP, qual a porta que vai estar respondendo e o proxy aqui, ou Server Active. Ótimo. Aqui um pouquinho mais para baixo eu tenho todo o processo de instalação e os parâmetros que são suportados quando utilizamos Command Line. Então eu tenho, se eu vou adicionar o Zabbix Agent no path do Windows, qual vai ser o host metadata, o metadata item para a gente configurar o autorregistro que a gente vai estar utilizando, o hostname, a gente pode passar ele ou não, o server e o server active. Então, é claro, tem diversos outros parâmetros aqui que é possível ser utilizado. Então, vocês podem dar uma olhada, ver qual se adequa mais ao cenário de vocês. E aqui embaixo tem um exemplo de um script. E aqui embaixo, como a gente vai chamar esse comando. Então, aqui ó, vai utilizar, como ele é um MSI, vai utilizar o MSI exec. Então, chamando aqui o executável, né? Então, o Zabbix Agent, o MSI, e passando o QN aqui para ser uma instalação silenciosa. Então, a gente tem o resto dos parâmetros. Qual é o Server Active, TLS, o Root Metadata e assim por diante. Então, chamando esse comando, ele já vai realizar a instalação silenciosa do nosso Zabbix Agent. Então, vou voltar aqui e aqui eu tenho um outro ponto. Eu preciso executar esse script via PowerShell, então vou ter que chamar o PowerShell de alguma forma e depois passar qual vai ser o comando. No comando aqui, eu vou estar deixando de exemplo para vocês, eu tenho vou estar salvando dentro de uma variável chamada hostname, onde que eu vou estar fazendo um get host by name aqui, com a env de compute name. E vou estar salvando vou estar olhando dentro o hostname dela e salvando dentro dessa variável. Depois eu vou estar usando aquele mesmo comando que a Zabbix orientou, passando o executável aqui do MSI exec, onde que eu vou precisar salvar o nosso Zabbix Agent num diretório onde todas as máquinas têm permissão de visualizar. Então eu vou estar utilizando aqui o netlogon do nosso domínio, vou criar uma pasta lá chamada scripts e depois vou ter o Zabbix Agent salvo ali dentro. Vou estar realizando essa instalação via silenciosa e vou estar passando um no restart aqui. Que aí a máquina não precisa reiniciar. E depois disso, vou estar passando os parâmetros que aceita ser chamado aqui do nosso Zabbix Agent. Então, o server active, qual o hostname que vai estar sendo utilizado, um host metadata para a gente utilizar de autorregistro e o host metadata item. Beleza, perfeito. Já temos todo o nosso comando que precisamos utilizar. Agora a gente pode seguir com a nossa criação da GPO. Na GPO, eu tenho aqui meu gerenciamento de políticas de grupo, tenho meus domínios aqui embaixo, então eu posso estar criando minha GPO aqui dentro. Eu posso estar criando a GPO em qualquer lugar, né, desde que respeita uma padronização da empresa. Então, isso vai muito com a equipe de Windows que gerencia o seu domínio. Então, eu não vou passar quais são as melhores práticas aqui, nem de nomenclatura de GPO, mas eu vou criar ela aqui na nossa raiz do nosso domínio. Beleza, eu posso vir aqui, botão direito, criar uma GPO nesse domínio e aqui colocar um nome para ele. Então, vou dar um nome de Zabbix Agent Install. Ótimo, posso dar um OK aqui. Já existe uma GPO com esse nome, então vou utilizar Zabbix Agent 2. Ótimo, tá aqui. Beleza. Então temos aqui a nossa GPO criada. Se viemos aqui em opções e mostrar tudo, essa GPO ela está limpa, não tem nada. Então beleza, eu já tenho aqui uma GPO, onde que eu posso estar utilizando ela para fazer a instalação. Beleza. Então, outro ponto, posso vir aqui agora, eu vou estar utilizando uma tarefa do Windows, então um agendador de tarefa.
Então, agendador de tarefa do Windows. Abri o agendador de tarefas do Windows aqui, eu posso vir aqui agora e mostrar para vocês onde que a gente não tem nenhuma tarefa aqui. Por que que eu vou estar utilizando o agendador de tarefas do Windows e não executando uma parte dentro da GPO, onde que permite fazer a instalação de MSI? Porque aí eu vou precisar reiniciar o sistema, se for um servidor, não pode estar reiniciando a qualquer momento. Então, eu vou estar utilizando o agendador de tarefas justamente para executar essa instalação de forma imediata. Então, a partir do momento que eu crio a GPO, essa tarefa já vai ser executada e a gente não precisa fazer reinicialização do nosso sistema para poder aplicar aí a GPO e instalar o nosso Zabbix Agent. Beleza, eu vou deixar ele aqui aberto. Ótimo, posso vir aqui agora, botão direito, editar. Aqui eu posso vir configurações do computador, preferences, configurações do painel de controle, tarefas agendadas. Em tarefas agendadas, botão direito, eu vou criar uma tarefa de execução imediata. Ótimo, criando essa tarefa de execução imediata, eu posso dar um nome para ela aqui, então vou dar um nome de Zabbix Agent Install 2, beleza? Posso dar uma descrição aqui e depois eu vou mostrar, apontar quem vai executar essa tarefa. Quem vai executar essa tarefa? Eu vou colocar que vai ser o System, Autoridade NT System. Então posso até ir lá pesquisar por ela, ver se eu acho aqui. Não acha, eu tenho que passar via nome mesmo. Ou se não, aqui está até em português, eu posso utilizar o ntauthority/system, que aí é o usuário do sistema. Então, não preciso passar um usuário específico para realizar essa instalação, e depois que eu salvar a tarefa, eu posso vir aqui e marcar que ele vai ser executado, o usuário estando conectado ou não. Ótimo! Vou marcar aqui para executar com privilégios mais altos e eu posso ocultar essa tarefa também lá dentro do nosso agendador de tarefas. Mas como é para mostrar no vídeo aqui, eu não vou ocultar ela. E aqui eu vou passar qual vai ser a ação. A ação vai ser iniciar um programa. Qual vai ser o programa? Primeiro vai ser o nosso PowerShell. Então vou vir aqui, executo o PowerShell aqui. Vou chamar o PowerShell e depois do PowerShell vou precisar chamar o nosso parâmetro aqui, os argumentos dessa linha de comando. Beleza, então vou estar fazendo um bypass na execução de política, desde que esteja configurada aí no seu ambiente para permitir isso. Se não tiver, você não consegue. Depois eu vou estar passando todo o nosso comando aqui para executar o nosso Zabbix Agent. Beleza, não mostrei aqui, mas eu posso vir aqui, acessar o nosso domínio jlcp.local barra. Aqui eu tenho a pasta de netlogon. Se você pode vir aqui, botão direito, criar uma nova pasta, cria a pasta de scripts igual eu fiz aqui e coloco o Zabbix Agent aqui. Colocou o Zabbix Agent, já vai estar tudo pronto para ser executado e todas as máquinas vão ter permissão de acessar aqui o netlogon. Não é a melhor prática, mas nesse vídeo eu não estou passando o que é a melhor prática de organização. Isso vai de cada organização. Isso eu só estou mostrando aqui como é que faz mesmo o processo de instalação do Zabbix Agent utilizando a GPO. Ótimo, então já tenho aqui nossa tarefa. Deixa eu só voltar a janela aqui novamente. Então voltei na janela, clico OK, vou aplicar aqui. Ótimo. Agora eu posso dar um OK, posso vir aqui, voltar em propriedades e colocar aqui, ó, executar se o usuário estando conectado ou não. Então, beleza. Vem aqui, aplicar OK. Então, já estou com a nossa tarefa aqui toda pronta. Vou abrir aqui só um PowerShell. Vou rodar aqui, ó, um GP update/force, só para o vídeo não ficar tão longo e esperar aplicar essa GPO. Ótimo, posso vir aqui agora, esperar ele carregar ali. E dar um atualizar aqui para ver, ó. A tarefa ela já foi criada aqui, ó.
Beleza, posso maximizar aqui e dar uma olhada no histórico. Vamos ver o que que aconteceu com essa tarefa. Eu não tinha mostrado para vocês, mas se a gente vier aqui em disco local agora, provavelmente já vai estar instalado. Mas aqui a pasta, então o momento que foi alterada a pasta aqui, o modificado, 23 do 1 a meio-dia. Beleza, se eu clicar aqui, eu já tenho o nosso Zabbix Agent configurado. Posso vir aqui, alterar o arquivo de configuração e olhar ver se ele criou com todos aqueles parâmetros que a gente passou. Então eu tenho o server 10.0.0.208, eu tenho aqui também o server Active, ótimo, e também tenho o hostname passando aqui, o host metadata Windows e o host metadata item passando o system.name. Beleza, e o hostname já está aqui, o nome do nosso servidor completamente aqui com o nosso DNS. Se eu vier e abrir agora o meu log, se a gente olhar aqui embaixo, ele vai estar reclamando de um ponto. Ó. O host SRVDC01 ele não foi encontrado, porque ele não está cadastrado na nossa monitoria. Se a gente vier aqui e olhar aqui agora, ó, dentro do nosso Zabbix Agent, ó, do Zabbix Server, desculpa, e pesquisar ele por aqui, a gente não vai encontrar, ele não está cadastrado. Então, isso a gente pode utilizar um recurso do nosso Zabbix chamado de ação de autorregistro. Então, aqui em autorregistro Actions, a gente pode utilizar diversas ações diferentes. Então, eu posso criar minhas condições aqui, se o hostname for X, ou se contiver alguma informação específica dentro do nosso hostname, a gente pode efetuar uma ação, enviar uma mensagem no Teams, no Telegram, ou cadastrar esse host na monitoria, ou mudar a interface dele, botar uma tag específica, a gente consegue fazer diversas alterações aí e ações em cima desse host. Então, vou colocar aqui, se o host metadata ele contiver Windows, que é o que a gente cadastrou e deixou cadastrado aqui, ó, no nosso host metadata, então, o que que eu vou fazer? Vou só colocar aqui, ó, auto registro via GPO. Beleza, eu dei um nome. Qual a ação que eu vou tomar? Primeira ação, eu vou adicionar o host. Eu não preciso adicionar, se eu só vier aqui e colocar ele no host group, o Zap já vai entender que esse host ele vai ser cadastrado. Então eu vou vir aqui, vou colocar ele aqui no grupo de autorregistros, Discover Rusts, beleza? Então adicionei ele aqui. Posso vir aqui e colocar também ele linkar com o template. Qual vai ser o template? Então, Windows by Zabbix Agent ativo, ótimo. E também vou vir aqui, vou colocar ele uma tag específica. Então, vou vir aqui, ó, adicionar host tag. Vou colocar a tag de auto e discovery. Beleza? E também vou colocar aqui, ó, o tipo de GPO. Beleza, vou clicar em ADD aqui, vou clicar em ADD, agora eu já tenho aqui já uma ação para os Zabbix entender. Sempre que chegar um host, uma requisição de um host chegar e o host metadata contiver o Windows, eu vou tomar essa ação. Vou adicionar esse host dentro do Discover Host, vou linkar ele com o template by Zabbix Agent e vou adicionar essas duas tags específicas. Beleza, eu posso vir aqui dentro de hosts e vamos ver dentro do Discover Host para ver se eu já tenho esse host cadastrado. Aqui, ó, o Zabbix já entendeu, já cadastrou o host de forma automática. E se a gente vier aqui e realizar, por exemplo, o serviço no serviço do Zabbix Agent e reiniciar ele, eu já vou começar a ter algumas coletas aqui em cima desse host. Então, posso vir aqui em Last Data e eu já tenho aqui, ó, todas as coletas começando a chegar aqui no meu Zabbix Agent e as métricas já vão estar chegando e sendo disponibilizadas. A máquina está com um horário incorreto, então os time zones não estão batendo, então por isso que está chegando com o last check negativo aqui. Mas isso não é problema, não quero mostrar agora nesse vídeo para vocês, mas o nosso principal foco era autorregistro e também a instalação do Zabbix Agent via GPO.
Bem, pessoal, espero que tenham curtido esse conteúdo. Em caso de dúvidas, podem me procurar nas minhas redes sociais ou também mandar um comentário aqui nesse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!